Hello and welcome to English Minute. Eu sou a Teacher Lê e te convido hoje para encarar comigo os pronomes. Então, vem comigo! Oi, gente! Vamos encarar essa? Olha só! Hoje nós viemos falar aqui sobre os pronomes pessoais e os interrogativos. Eles são pronomes muito bacanas e eu confesso para vocês que eu amo a nomenclatura deles. Os pronomes pessoais no inglês, eles se subdividem em pronomes pessoais chamados de subject pronouns e chamado de object ou objective pronouns. No português, eu lembro que eles têm o nome de pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Vamos combinar que no inglês o nomezinho deles é bem mais legal e chamar eles de subject pronouns também nos auxilia. Sabem por quê? Porque subject no inglês significa sujeito. Então o que eu estou dizendo aqui é que esses são os pronomes sujeitos das nossas frases. Ou seja, eles vêm antes dos verbos. E aí, todo sujeito, todo pronome, a gente já sabe que vai ser um desses, dependendo de quem ele está representando. Então, já sabemos qual é a função dos pronomes pelo nome que ele tem, tá? Bem bacana essa parte aí em relação ao inglês. Os object ou objective pronouns também fazem a mesma coisa. Olha o nome. Objeto, pronome objeto. Então, claro, eles vão vir depois dos verbos, como objetos dos verbos, como complemento dos verbos, acompanhando preposições, por exemplo. Não vai ser o pronome sujeito, vai ser o pronome objeto. E aí, mais uma vez, a gente tem a função. Então, vamos a eles. Pronomes pessoais do caso reto, os subject pronouns que a gente tem nos nossos personal pronouns aqui. Vamos lá. I, que significa eu. You, que significa você ou vocês. He, ele. She, ela. It, significa ele ou ela e refere-se sempre a objetos, coisas, animais. Sempre singular. Não esqueçam disso. We, que significa nós, e they, que significa eles ou elas, indicando pessoas, objetos, animais, coisas, enfim, plural sempre. Esses são os pronomes pessoais chamados de subject pronouns. Não esqueçam. Então eles aparecem onde? Sempre no início da minha frase, antes do meu verbo. Então o verbo vai estar aqui, o pronomezinho vai estar aqui, certo? Ele vem antes do verbo, sendo o sujeito das sentenças. Eles, os pronomes. Bem, agora a gente vai falar sobre os pronomes objetos, que também são pronomes pessoais. Porém, os objetos, como eu disse, vêm após os verbos e eles aparecem também após preposições. Lógico, se eu pego um verbo transitivo indireto, esse verbo ele vai ter um objeto indireto e vai ter um objeto preposicionado. Então é bem lógico que ele também venha após preposições. Vamos fazer uma referência com os outros pronomes. Então, enquanto antes eu tinha I, agora eu vou ter me. O meu pronome objeto é me, que significa mim mesmo, como no português a gente tem o mim. Depois, como eu tinha o you para você ou vocês, agora eu continuo tendo o you. Eles são iguais. O you é o mesmo, igualzinho, sem mexer nada na forma, idêntico. Então, se eu quiser dizer you are my best friend, esse you está no início da frase e ele está perfeito. Ele está como pronome subject. Agora, se eu disser this book belongs to you, esse you aparece ao final da frase e está igualzinho ao seu companheiro, ao subject pronoun. Só que agora ele é objeto da sentença,
tá? Bem, seguimos. A gente tinha falado antes em he e agora a gente vai falar em him, tá? Cuidado. Se eu disser por ele, vai ser by him, não vai ser by he. Cuidem isso, porque agora é objeto. Então a gente tem he e him, she e her. It, outro, fica igual, permanece igualzinho, assim como o you permanecia, o it também. O I vai sofrer bastante alteração, porque agora o nosso we, que significa nós, ele vai virar us, escreve US, então não esqueçam. E por último, o they, que vai ficar them, com M ao final. Também, mesma coisa, tá dizendo que uma ação foi executada por eles, vai dizer by them, não vai dizer by they, tá? Então, bastante cuidado no momento da utilização desses pronomes pessoais, uma vez que eles têm até as mesmas traduções no inglês. E aí a gente pode estar se confundindo se for só pela tradução. Então pensem na função e no uso. Isso é bem importante, tá? Bem, vamos falar sobre os interrogative pronouns que eu disse para vocês, eu prometi, e de hoje eu não saio daqui sem falar sobre eles. A gente vai falar sobre os principais interrogative pronouns, são pronomes que estão presentes em toda parte, e vamos tirar uma dúvida também do pessoal, da gurizada que está sempre me perguntando em relação ao pronome interrogativo who, ao tipo de pergunta que a gente faz quando a gente tem who. Então vamos lá, a gente vai começar com o who e com o whom, tá? Ambos esses pronomes, eles significam quem e eles sempre têm uma abordagem ligada à procura da pessoa. Então, quando eu faço um questionamento, who works here, por exemplo, quem trabalha aqui, eu estou sempre procurando a pessoa que trabalha naquele local. Cuidado com o who, ele sempre quer que vocês digam a pessoa que está fazendo isso, que está executando essa ação do questionamento. Na sequência, eu disse whom com M ao final. Qual a diferença entre um e o outro? Os dois significam quem, os dois procuram pela pessoa que executou aquela ação. Só que esse whom, ele é o elemento preposicionado. Então, se vocês quiserem perguntar para quem você deu aquele presente e tu usares a preposição para, qual o pronome que tu vai usar vai ser o whom. O pronome mais indicado vai ser o whom se tiver a preposição coladinha nele. Então eu posso dizer to whom did you give that gift? Para quem você deu aquele presente? Ou eu posso perguntar who did you give that gift to? E aí eu coloco aquele to lá no final, bem longe do who. O to e o who não se batem. Então, se vocês quiserem colocar a preposição coladinha no pronome, esse pronome tem que ser o whom, esse que tem o M ao final. O que mais que nós teremos? Which. Which significa a mesma ideia do que, o que, qual. Só que esse which, gente, ele tá muito ligado com coisas, com animais. A gente vai usar direto com coisas e animais. Só que a gente vai ligar com a ideia da escolha. Quando a gente pode optar, quando a gente pode escolher, que a gente vira, por exemplo, para uma parede que tem várias opções de cores e a atendente do balcão pergunta which one do you prefer? Qual deles você prefere? Qual daquelas blusas ali você prefere? E eu digo I prefer the blue one. Então eu tenho uma situação em que o which aparece para mim para justamente questionar entre essa e aquela. Então ele traz essa ideia da coisa, a ideia do animal, só que ele traz a ideia da escolha junto dele, tá? Não esqueçam disso. What é o nosso que.
é o nosso qual. Só que o what, ele vai ser usado também para coisas, ele também vai ser usado, assim como o which foi usado, só que agora não tem nada a ver com escolha. A gente vai ter naquela ideia mais simples do what is your name, por exemplo, what is your last name, qual é o seu sobrenome? E aí a gente vai ter no what o qual. Ou a gente vai ter o what no sentido do que, do tipo, o que seu pai faz? What is your father? E a gente tem a profissão, o questionamento do que ele faz no sentido da profissão que ele possui. Então, cuidem, what e o which, eu acho que são 2 pontos altos para a gente ter uma atenção redobrada. Whose. Who significa de quem. É o único desses elementos que traz posse para nós. Então, se a gente disser whose cap, de quem é o boné? A gente vai ter já a procura da pessoa que possui. Então, muito apóstrofo S, muito caso genitivo junto com o whose, ele é o de quem, certo? Então, não esqueçam desse significado que ele tem. Vamos falar sobre o why. O why agora. Why? Why? Por quê? Então, esse elemento facilmente ele é confundido com o because. Aí as pessoas me dizem, teacher, mas o why é sempre na pergunta e because é sempre na resposta. Mais ou menos. Why é sempre na pergunta sim, só que na resposta a gente pode ter qualquer conjunção explicativa. Eu posso ter um because, por quê? Eu posso ter um for this reason, por esta razão. Eu posso ter um due to, por exemplo, por causa disso. Então não tem essa coisa de tem que ser o because na resposta. A gente tem o why, sim, na pergunta, que solicita essa explicação, mas a resposta pode ser bem variada, sem problema algum. Mais um, where. Where é o pronome ligado a lugar. E eu sempre digo para os meus alunos, gente, where é de lugar. Então a gente tem where sempre com lugares. Eu estou questionando onde a ação aconteceu, tá? Mais um, when. When é o do tempo, é o quando a ação aconteceu. When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Oh, my birthday is on April 25. Então a gente tem a data do aniversário. Não esqueçam do where, que é o do lugar, e o when, que é do tempo, tá? When, do tempo. Tá? Vamos fazer uma brincadeira assim. Além desses, a gente tem o how. Eu acho que o how é o mais versátil de todos eles, porque how sozinho é o como. Daquela perguntinha, how are you? Como você está? E a gente tem ali a tradução do como. Só que a gente pode ter how many, quantos, quantas. A gente pode ter how much, quanto, quanta. A gente pode ter how old, que idade. A gente pode ter how far, quão distante. A gente pode ter how long, quanto tempo, e assim por diante. Então, fiquem antenados no uso do how, que é também bem importante. Agora, gente, o que eu ia falar por último era o uso do who, tá? A gente tem outros pronomezinhos, mas a gente vai deixar para uma próxima para a gente estar comentando, principalmente referente ao how. O que eu vou dizer para vocês agora é em relação à formação da nossa perguntinha, da nossa forma interrogativa que chega lá no final e vai o pontinho de interrogação. Como que eu crio uma pergunta? Eu que já tenho um conhecimento sobre auxiliary verbs, que são os verbos de auxiliares, que a gente já chamou como códigos. Agora eu preciso saber sobre como que eu monto as minhas perguntas. Então, normalmente a pergunta vai se fazer assim. Eu vou ter o pronome interrogativo, primeiro, aparecendo na frase where, por exemplo. Depois eu vou ter o nosso verbo auxiliar, are. Na sequência, o sujeito, you. Depois, o verbo principal, living. E depois, os nossos advérbios. Se eu quiser colocar um advérbio de tempo, vou colocar now.
pontos de interrogação. O que eu fiz nessa frase? O que eu observei? Que eu tive pronome, verbo auxiliar, sujeito da frase, verbo principal, complementos. É assim que vai funcionar? Sim, na grande maioria das vezes, como essa frase que eu tive. Onde você está morando? E aí eu tinha uma situação, agora ainda eu coloquei o now no final da frase. Então, uma situação de momento em que eu utilizei o meu verbo auxiliar, que eu usei o meu pronome interrogativo, o sujeito da frase, o sujeito you, enfim. A ordem, gente, é meio que fixa, é assim para todos eles, tá? O único que foge à regra é o who. Por que o who é o pronome que foge à regra? Que muitas vezes a gente encontra ele nas frases sem ter verbo auxiliar depois, do tipo who works with you? O que eu tive nessa frase? Eu tive o who, eu já tive o verbo diretaço, verbo principal, o verbo trabalhar com Szinho, with you, complemento, com você, tá? Então eu tive sempre com o you aquele elemento assim, aquela ideia de sempre tem que vir o verbo auxiliar depois. Não, com o you é diferente, ele aceita esse tipo de formação também. Então, enquanto que com os outros eu sempre tinha que ter um verbo auxiliar, podia ser o are, podia ser o do, podia ser o does depois deles, agora aqui pode vir um verbo direto. E por quê? Como eu disse para vocês, por que ele é diferente? Por que ele pode aceitar o verbo direto vindo depois dele? Porque ele, gente, é o sujeito que eu procuro. Então vocês não vão ter sujeito na frase, vocês podem ter objetos, complementos, mas o sujeito é quem fez a ação, é quem eu tô procurando na história. Por isso que muitas vezes ele aceita que já vem o verbo depois e como se fosse sujeito, verbos e complementos, tá? Então é o único que foge do script. Certo? Espero que vocês tenham entendido, compreendido, tirado suas dúvidas referentes aos pronomes pessoais, os pronomes interrogativos e até o próximo vídeo. Fiquem bem, um beijo enorme!